Quantos metros tinha Golias, o gigante filisteu? Golias é conhecido por sua estatura imponente e sua bravura no campo de batalha. Mas você já parou para pensar em quão grande ele realmente era? De acordo com a Bíblia, Golias era um homem de estatura extraordinária. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, nos diz que Golias tinha 6 covados e 1 palmo de altura. Mas o que isso significa em termos modernos? Para compreendermos melhor, vamos entrar no mundo das antigas medidas bíblicas. 6 covados de altura nos transportam para a grandiosidade dessa figura, algo em torno de vários metros. Embora não usemos mais covados para medir, podemos fazer uma estimativa intrigante. Esse gigante poderia ter cerca de 4 metros de altura. Imagine só, 4 metros de altura. Golias era verdadeiramente um gigante entre os homens. A história de Golias está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Ele era um dos principais guerreiros do exército filisteu, e sua presença imponente inspirava medo em seus inimigos devido ao seu grande tamanho. Golias era o grande campeão do povo filisteus, era conhecido por sua ferocidade e poder de combate. Golias era uma figura imponente, com uma estatura que fazia os corajosos tremerem e os mais valentes pensarem 2 vezes antes de enfrentá-lo. Golias era o orgulho do exército filisteu, conhecido por sua força e habilidades militares incomparáveis. Sua reputação se espalhou por todas as terras, e ele se tornou um símbolo de poder e domínio para os filisteus. A passagem bíblica nos conta que Golias desafiou os israelitas para um combate singular. Ele clamava por um representante dos israelitas para lutar contra ele, decidindo assim o destino da batalha. Por 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel, mas nenhum dos soldados israelitas se atreveu a enfrentá-lo, de tanto medo que ele causava pelo seu tamanho. Um dia, um jovem pastor chamado Davi foi chamado pelo seu pai, Jessé, para uma tarefa simples de entregar pães e queijos para seus irmãos que estavam no exército do rei Saul, que estavam acampados na frente de batalha contra os filisteus. Davi, obediente, pegou os pães e queijos e partiu em direção ao acampamento. Ao chegar, ele viu o exército de Israel reunido em formação de batalha. Enquanto Davi entregava os mantimentos para seus irmãos, ele ouviu um desafio sendo lançado pelo gigante filisteu Golias. Golias desafiava os israelitas a enviarem um homem para enfrentá-lo em combate. Davi, movido por sua fé e coragem, ofereceu-se para enfrentar Golias, apesar da oposição inicial de seus irmãos e dos soldados ao seu redor. Ele explicou ao rei Saul que já havia enfrentado perigos maiores ao proteger suas ovelhas dos ataques de leões e ursos, confiando na proteção de Deus. Impressionado pela confiança e coragem de Davi, Saul concordou em deixá-lo lutar contra Golias. Davi recusou a armadura pesada do rei e pegou apenas sua funda e algumas pedras lisas do riacho. Enquanto Golias zombava dele, Davi correu em sua direção, lançou uma pedra com sua funda, e acertou em cheio a testa do gigante, derrubando-o no chão. E com uma espada, Davi decapitou o gigante, mostrando ao povo de Israel e ao mundo que a confiança em Deus era mais poderosa do que qualquer força terrena. Após a vitória sobre Golias, Davi foi chamado perante o rei Saul, que o reconheceu como um valente guerreiro. Davi tornou-se um líder militar respeitado e foi colocado à frente de muitas batalhas pelo próprio rei Saul. Davi demonstrou sua coragem e habilidade em várias batalhas, liderando os exércitos de Israel contra os inimigos da nação. Sua reputação como um valente guerreiro cresceu a cada vitória, e o povo de Israel começou a vê-lo como um herói. Seu nome espalhou-se em várias nações, e o povo começou a cantar canções em sua homenagem. No entanto, a crescente popularidade de Davi despertou ciúmes no coração do rei Saul. O rei Saul, antes era um grande guerreiro, mas devido à popularidade de Davi, ele passou a ter medo e insegurança. Ele temia que Davi, com sua habilidade e popularidade, pudesse tomar seu trono. Os conselheiros do rei Saul alimentaram esses medos, incitando-o a matar Davi. Enquanto isso, Davi continuou a liderar o exército israelita em várias batalhas vitoriosas contra os inimigos de Israel. Sua liderança valente e sua confiança em Deus conquistaram o respeito e a admiração do povo. No entanto, à medida que suas vitórias aumentavam, também crescia a hostilidade de Saul. O rei,
consumido pelo ciúme e pelo medo, fez várias tentativas de matarem Davi em campo de batalha, mas todas foram frustradas pela proteção divina sobre o jovem guerreiro. A situação atingiu um ponto crítico quando Saul tentou matar Davi com sua própria lança enquanto ele tocava a harpa para o acalmar. Percebendo que sua vida estava em perigo, Davi fugiu para as montanhas, longe do alcance de Saul. Durante o período em que Davi fugia do rei Saul, ele encontrou refúgio nas montanhas e desertos de Israel. Enquanto isso, Davi atraiu seguidores e encontrou apoio entre aqueles que estavam insatisfeitos com o governo do rei Saul, e outros que buscavam uma nova liderança para seguir, começaram a se juntar a ele. Entre esses homens estavam os filhos de Belial. Homens valentes, guerreiros corajosos, que estavam dispostos a seguir Davi em suas lutas contra os inimigos de Israel. Entre esses homens estavam Joabe, seu sobrinho, que se tornaria um dos seus comandantes mais confiáveis, e Abisai, irmão de Joabe, que se destacava como um dos principais guerreiros de Davi. Com esses homens valentes ao seu lado, Davi formou um pequeno, mas poderoso exército. Juntos, eles defenderam as fronteiras de Israel, lutaram contra os inimigos do povo de Deus e protegeram os mais fracos. Davi foi capaz de reunir esses homens ao seu redor através de suas próprias habilidades de liderança e carisma. Ele ofereceu-lhes a promessa de um líder justo e compassivo, alguém que os defenderia e os protegeria. Davi prometeu-lhes que, sob sua liderança, eles teriam uma vida melhor, com mais justiça e oportunidades do que sob o governo de Saul. Enquanto isso, Saul, consumido por sua paranoia, tornou-se cada vez mais desesperado. Ele percebeu que Davi representava uma ameaça real ao seu reinado. Reunindo seu exército, Saul partiu em perseguição a Davi. A batalha final entre Davi e Saul ocorreu em Gilboa. O exército de Saul era vasto e poderoso, mas Davi confiava na proteção do Senhor. Apesar de estar em desvantagem numérica, Davi e seus homens lutaram com bravura e habilidade. No calor da batalha, o próprio Saul foi gravemente ferido e, vendo que estava prestes a ser capturado, preferiu tirar a própria vida. Com a morte de Saul, o caminho para o trono de Israel ficou livre para Davi. Ele foi ungido como rei sobre Judá e, posteriormente, sobre todo Israel. Assim, Deus tinha prometido a Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas, que ele seria rei de Israel. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida. Olhamos para os obstáculos que temos pela frente e nos perguntamos se seremos capazes de superá-los. No entanto, a fé nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos e fracos, Deus tem um plano para nós. Em Isaías capítulo 60, Deus nos promete que o mais pequenino se tornará grande, e o menor será uma nação poderosa. Ele nos assegura que na hora certa fará com que isso aconteça depressa. Essa promessa nos lembra que não importa o quão pequenos ou insignificantes possamos parecer aos olhos dos outros, Deus pode nos tornar grandes e poderosos em sua presença. Um exemplo inspirador dessa verdade é a história de Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas quando foi escolhido por Deus para se tornar o maior rei de Israel. Quando olhamos para Davi, vemos alguém que não era extraordinário aos olhos humanos. Ele não era o mais forte, o mais corajoso ou o mais experiente. No entanto, ele tinha algo que o tornava especial, uma fé inabalável em Deus. Davi enfrentou gigantes e venceu batalhas que pareciam impossíveis. Quando todos duvidavam dele, Davi confiava em Deus e seguia em frente. Ele nos ensina que não importa o tamanho do obstáculo, com fé e confiança em Deus, podemos superar qualquer desafio. Essa história nos lembra de uma verdade fundamental: Deus não olha para as nossas limitações ou fraquezas. Ele vê o nosso potencial e acredita em nós, mesmo quando nós mesmos duvidamos. Ele sabe que, mesmo sendo pequenos, podemos nos tornar grandes em sua presença e com a sua ajuda. Portanto, não desanime diante dos desafios da vida. Lembre-se de que o pequenino se tornará grande e que Deus está ao seu lado para ajudá-lo em todos os momentos. Quando enfrentamos momentos difíceis, é fácil ceder ao medo e à dúvida. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, pronto para lhe dar força e coragem. Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, e essa é uma promessa que ele nunca quebra.
Então, quando você se sentir pequeno e fraco, lembre-se das palavras de Isaías: o mais pequenino se tornará grande. Confie em Deus e saiba que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de encorajamento. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e que você sempre se lembre do seu poder e amor infinitos.